Bom dia, amigos da Estância Boi Leilões, canal Terra Viva. Semana de estabilidade no preço do boi de forma geral pelo Brasil. Algum estado ou outro com tentativas de baixa, mas no fim o boi está firme, tá? Então a gente está passando aí firmeza no boi nesses níveis de preço que a gente tem tido há 2, 3 semanas já. As escalas que estavam caminhando melhor, parece que agora estão andando de forma mais lenta, tá? Então demonstrando que de fato a oferta de gado agora nesse último trimestre deve ser mais baixa do que nós tínhamos nos meses anteriores. E vale lembrar que essa semana o IBGE divulgou o relatório dos abates trimestrais, tá? Então o terceiro trimestre desse ano foi recorde para o trimestre, então recorde absoluto, só perdendo para o último trimestre lá de 2013, tá? Mas a produção de carne também bateu recorde para um trimestre, tá? Então a gente está tendo recorde tanto de abate quanto de produção, mesmo com mais vacas nos abates, tá? Então quer dizer que a produtividade brasileira ela segue aumentando. E olhando o único mês específico, que foi o mês de agosto, para o mês foi o recorde absoluto de abate, tá? Então se a gente lembrar que nós tivemos uma forte baixa lá em agosto, tá? Então foi porque de fato concentrou muita oferta e muito abate para esse mês. Então as exportações seguem tirando volume aqui do Brasil, tá? A gente segue embarcando bastante volume, só que a produção brasileira está muito alta, tá? Então dado todo esse aumento que a gente tem tido de produção e o mercado interno segue estável, né? E agora essa semana a gente até apresentou uma alta, demonstra que de fato o consumo tem voltado. Se a gente pega as exportações, o mercado ainda bastante parado para a China, sem novidade de preço, né? Segue os Estados Unidos ainda fazendo mais negócio, né? A gente tem que lembrar que vira o ano, então a gente tem novas cotas para exportar para lá com isenção de imposto, tá? Então o Brasil hoje mais negócio concentrado para os Estados Unidos. Câmbio fechou aí acima de 4,90 de novo, tá? Ele chegou até a trabalhar durante a semana abaixo de 4,90, mas não conseguiu. Grãos lá fora, nós tivemos queda tanto para soja quanto para milho. O USDA divulgou os relatórios de estoques finais, tá? Então os estoques acima do que o mercado esperava, só que vale uma atenção, né? O mercado ele só não caiu mais porque o clima esse ano no El Niño, de fato, para a América do Sul vai fazer bastante estrago, principalmente aqui no Brasil, tá? Então as previsões de chuvas que a gente tinha para o centro-norte ao longo dessa semana foram piorando, então chuvas só a partir do dia 20 de novembro, tá? Então um tempo bastante seco, bastante história de replantio de soja, principalmente no Mato Grosso, então centro-norte do Brasil bastante complicado, tá? Então isso já está prejudicando a safrinha, então grãos aqui no Brasil mais firme do que lá fora, tá? A gente tem que ficar bastante atento com relação à safra de inverno, né? Safrinha de milho para o próximo ano, desse atraso de chuvas já está comprometendo. Isso vale lembrar também que tem impacto nas pastagens, tá? Então as pastagens devem ser prejudicadas, lembrando que a grande oferta a pasto vem do centro-norte, tá? Então a gente está tendo atraso de chuva, clima muito seco e muito quente, tá? Isso vai atrapalhar bastante o crescimento vegetativo das pastagens. Isso deve deixar o boi bastante firme agora nesse fim de ano e principalmente no início do próximo ano. É isso, vamos ficar atento agora no mercado interno. O mercado interno deve seguir puxando, seguir absorvendo, mas a oferta total de gado novembro, dezembro, início e o próximo trimestre, né, no início do ano, deve ser bastante baixo por vários fatores, né, principalmente devido a esses problemas climáticos. É isso, uma boa semana a todos, aqui é o Michel Tertelli da Finpec.